Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de Química? A matéria mais linda de todas? Vamos lá! Hoje nós vamos iniciar o nosso último tópico, né? Funções inorgânicas. Amores, nós vamos estudar algumas funções inorgânicas e eu gostaria de começar com uma função que nos dá base para várias outras. Para a gente conseguir entender melhor todas as outras, é importante que você compreenda certinho a função ácido. Então, olha só, vamos criar um roteiro para que a gente consiga compreender bem cada uma das funções. A gente sempre vai fazer a definição, características, classificação, nomenclatura e alguns do dia a dia. Vamos junto então? Vamos junto? Vamos estudar um pouquinho então sobre ácidos. Mas aí eu pergunto, o que são ácidos? O que são ácidos? Nós vamos usar a definição segundo Arrhenius. Ácido é toda substância que em solução aquosa libera como único cátion o íon H+. Vamos repetir. Ácido é toda substância que em solução aquosa libera como único cátion o íon H+. Ai, professora, que confuso. Gente, vamos entender isso, vamos traduzir isso. Ácido é tudo aquilo que tibum na água, libera H+. Tipo assim, joguei um ácido na água, libera H+. Joguei um ácido na água, libera H+. Joguei um ácido na água, libera H+. Isso é definição de ácidos. Então, meus amores, se a substância é ácida, segundo Arrhenius, quando em solução aquosa, ela vai liberar o íon H+. Então, essa é a definição. Ácido tibum na água libera H+. Agora, meus amores, os ácidos, eles podem ser classificados. Por exemplo, nós temos dois tipos, basicamente, de ácidos quanto à presença de oxigênio. Como assim, professora? Se o ácido tem oxigênio na sua fórmula, na sua estrutura, nós chamamos este ácido de oxiácido. Se ele não tem, nós chamamos de hidrácido. Vou mostrar para vocês alguns exemplos de oxiácidos. Olha só, nós temos o ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido clórico, ácido perclórico, ácido hipocloroso, ácido carbônico. São ácidos que possuem oxigênio em sua estrutura. Observem, estou mostrando para vocês as moléculas. Esses ácidos que têm oxigênio são chamados então de oxiácidos. Agora, quando o ácido não tem oxigênio em sua estrutura, nós chamamos de hidrácidos. Observem alguns exemplos, olha só. Ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido sulfídrico, ácido cianídrico. Perceba, todos os ácidos que não têm oxigênio em sua fórmula, olha só, a gente chama de hidrácido. Entendeu? Entendeu isso? Então, essa é uma das classificações dos ácidos. A gente pode classificar quando há presença de oxigênio. Existe também uma classificação quanto ao número de elementos que o ácido possui. Um ácido nunca terá menos que 2 elementos químicos. Vamos relembrar? O que é elemento? Lembra que nós estudamos isso lá nas nossas primeiras aulas? Então, vamos relembrar o que é um elemento químico. Um elemento químico, ele é sempre representado por um símbolo químico, né? E ele representa o conjunto de átomos na natureza que possui o mesmo número atômico. Então, um ácido, ele nunca será composto por menos de 2 elementos, porque ele vai ter que ter o hidrogênio e outro elemento. Isso seguindo a teoria, a definição de Arrhenius. Tudo bem? Então, olha só, meus amores, os ácidos podem ter 2 elementos químicos. Pessoal, então, nós temos como exemplo o ácido clorídrico, que é um ácido binário. Observe, 2 elementos químicos, H e Cl. Por isso, é um ácido binário, só tem 2 elementos. O ácido sulfúrico é um ácido ternário, tem 3 elementos químicos, hidrogênio, enxofre e oxigênio. Por isso a gente diz que é um ácido ternário.
Existem ainda ácidos com 4, 5 elementos, mas não precisamos nos preocupar com eles e classificá-los, né? Mas seria quaternário e assim por diante. Amores, nós temos então esses 2 ácidos sendo classificados. Ácidos binários com 2 elementos e ternários com 3 elementos. São os mais comuns de se encontrar, ok? Amores, além dessa classificação, quanto à presença de oxigênio e quanto ao número de elementos, nós temos também a classificação quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Como assim, professora? Lembra que eu falei para você que ácido é toda substância que tipo na água libera H+? Então, a gente classifica o ácido de acordo com o número de H+ que ele libera. Por exemplo, observem o ácido clorídrico, que a gente acabou de falar dele, HCl. O HCl ele tem um hidrogênio ionizável. O que significa isso? Significa que quando você pega o HCl, tipo ele na água, ele vai liberar H+. E o que sobra? Cl-. Olha essa reação que está aparecendo para você. A reação de HCl formando H+ e Cl-. Ele libera um hidrogênio ionizável. Isso significa que ele é um ácido monoprótico. Ele tem um hidrogênio ionizável. Ele é um monoácido. Entendeu? 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 Como eu não confio em você, a gente vai tentar um segundo exemplo. Observem, H2S. Esse é o ácido sulfídrico. Ele tem cheirinho de ovo podre. Sim, ácido sulfídrico, H2S. O que acontece se ele tibum na água? Libera H+, porque ele é um ácido. Quantos H+? 2. Ele tem 2 hidrogênios. Se você observar na fórmula, ele tem 2 hidrogênios. Então, meus amores, ele vai liberar 2 H+. E o que sobrou? O S. Só que se você tem 2+, você tem que ter 2-. Por isso, a reação fica assim, como está aparecendo para você. H2S formando 2H+, mais S2-. Gente, isso é uma reação de ionização. Você está pegando um composto covalente, porque ácidos são compostos covalentes, que em água se ioniza, viram íons. Então, essa reação é uma reação de ionização. E você acabou de ver que ele libera 2H+. Por isso, é um ácido diprótico, tem 2 prótons sendo liberados. A gente classifica esse ácido como diácido. Sim, diácido. Olha que lindo, olha que bonito isso, que maravilhoso. Professora, eu acho que eu não entendi muito bem ainda. Vamos tentar mais uma vez, Observem esse ácido que está aparecendo para vocês, ó, H3PO4, famoso ácido fosfórico, né, contido em refrigerantes de cola. Amores, anjos da minha vida, quando você observa o H3PO4, você vai fazer a reação de ionização dele. Como é que faz? Ácido tibum na água libera H+. Então, quantos H+? 3, porque ele tem 3 hidrogênios para liberar. Então, ele vai ficar H3PO4 formando 3H+, mais tudo que sobrou, PO4. Agora, me ajuda, se você tem 3+, você tem que ter 3-. Então, essa reação que está aparecendo para vocês. Olha que coisa mais linda. Amores, se o ácido fosfórico tem 3H+ sendo liberados, é porque ele é um ácido triprótico. E por isso a gente classifica ele como triácido. Ok? Ok? Amores, existem ácidos tetrácidos também, mas são pouco utilizados. Então é importante que você compreenda monoácido, diácido e triácido, que é o número de hidrogênios ionizáveis. Vamos fazer mais um exemplo, só para que você fique tranquilo, para que você entenda bem e fique tranquilo em relação ao que você aprendeu? Olha só, vamos verificar aqui, ó, HClO. HClO, tibum na água, libera H+. O que sobrou? ClO-. Me ajuda. Se este ácido tem um único H+, significa que ele é um monoácido. Monoácido. Olha que lindo. Vamos tentar de novo. Outro ácido, ó, H2SO4. Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, H2SO4. Tibum na água libera H+. Quantos? 2. Tudo que sobrou é SO4.
2 menos. Ok? 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 Amores, observem, se ele tem 2H+, significa que eu estou falando de um diácido. 2 prótons ionizáveis, um diácido. Perfeito? Tranquilo? Então, se você entendeu isso, você já viu que os ácidos podem ser classificados quanto à presença de oxigênio, quanto ao número de elementos e também quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Mas existe uma classificação muito importante dos ácidos, que é quanto à força do ácido. Se um ácido é forte, se um ácido é fraco, se um ácido é moderado. É importante a gente saber a classificação dos ácidos quanto à sua força. E o que significa essa força? A força é a quantidade que o ácido vai ionizar. Como assim, professora? É aquilo que a gente chama de grau de ionização. A porcentagem do ácido que ioniza. Por exemplo, se eu jogar 100 moléculas de ácido na água, quantas delas liberam H+? Nem todas liberam. Quando um ácido é forte, ele libera muito H+. Quando um ácido é fraco, ele gruda no H+, e não deixa o H+ sair. Então, um ácido, ele pode ser classificado como forte, fraco ou moderado. Quando ele tem um grau de ionização acima de 50%, nós dizemos que o ácido é forte. Quando ele tem um grau de ionização entre 5% e 50%, nós dizemos que o ácido é moderado. E quando o grau de ionização dele é menor que 5%, nós dizemos que o ácido é fraco. Então, só retomando, menor que 5% é fraco, entre 5% e 50% é moderado e acima de 50% o ácido é forte. Mas existe uma forma de você saber, mais ou menos, sem saber o grau de ionização, quais são os ácidos fortes, fracos e moderados. Vamos começar com os nossos amigos hidrácidos. O que eram hidrácidos mesmo? Ácidos que não possuem oxigênio. Então, quando você pensa nos hidrácidos, existem apenas 3 ácidos fortes. Somente 3. Olha só, ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodídrico. Sim, os ácidos feitos de cloro, bromo e iodo são os únicos hidrácidos fortes. Todos os outros são hidrácidos fracos. Todos os outros. E o único moderado é o ácido fluorídrico. Então, olha só, se você perceber, flúor, cloro, bromo e iodo são da mesma família. Família 7A. Então, cloro, bromo e iodo, por ter raio maior, são ácidos fortes, liberam muito H+. O flúor, mesmo sendo um elemento muito eletronegativo, por ter um raio menorzinho, ele segura o H+ para ele. Um pouquinho mais do que o cloro, bromo e iodo. Por isso ele passa a ser um ácido moderado. Não é nem forte nem fraco. Todos os outros serão ácidos fracos. Então, olha só, está aparecendo para você ácido forte, HCl, HBr, HI. E uma setinha do cloribri, cloro, bromo e iodo. Aí moderado, HF, que é o ácido fluorídrico. Todos os outros são fracos. Todos os outros. Ok? Mas nós estamos falando de hidrácidos. E quando a gente fala de oxiácido? Como seria a força dos oxiácidos? Gente, agora ficou fácil. Observe, todo oxiácido é feito de 3 elementos. Tem o hidrogênio, um elemento central e o oxigênio. Os oxiácidos, você vai fazer uma continha. Aí, você vai fazer assim, número de oxigênios menos número de hidrogênios. Observe, está aparecendo para você. Número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Quando você faz essa continha, se der 0, é fraco. Se der 1, é moderado. Se der 2 ou mais, é forte. Vamos ver uns exemplos rapidinho para você entender? Olha só, H2SO4. Número de oxigênios, 4. Menos número de hidrogênios, 2. 4 menos 2 é 2.
Por isso, o ácido sulfúrico é um ácido forte. Agora vamos ver outro exemplo. Ácido fosfórico, H3PO4. Número de oxigênios, 4. Número de hidrogênios, 3. 4 menos 3 é 1. Por isso, o ácido fosfórico é um ácido moderado. E agora, por último, HClO. Número de oxigênios, 1. Número de hidrogênios, 1. 1 menos 1, 0. Por isso, o ácido hipocloroso é um ácido fraco. Entendeu, meus amores? Entenderam? Cuidado! Nós temos o ácido carbônico, que é o H2CO3, que é uma exceção. Apesar de dar 1 a resposta e a gente pensar que ele é moderado, ele é um ácido fraco, porque vira água e CO2. Ele é um ácido instável, então H2CO3 vira água e CO2. Por isso sendo classificado como ácido fraco. Então, pessoal, hoje falamos sobre os ácidos e vimos a definição e a classificação deles. Na próxima aula, falaremos sobre características e nomenclaturas. Beijos, abraços, dá tchau pra mim. Se cuida. Até a próxima. Tchau.